Caríssimos irmãos e irmãs, com o dia de hoje, nós iniciamos a Quaresma de São Miguel. E é tão providencial que a igreja nos ofereça esses textos na liturgia da palavra. No evangelho de hoje, em que nosso Senhor fala dos anjos, daqueles que guardam os pequeninos, dos anjos que Deus nos concedeu para que nos guardassem, vigiassem, velassem e nos guiassem para Deus. E na primeira leitura, Deus fala deste combate contra os fortes inimigos, mas que nós não devemos temer, porque Ele estará conosco. Todos nós, normalmente, que participamos da Quaresma de São Miguel, nós temos consciência que é um período de combate em que nós suplicamos a Deus as suas graças e a sua proteção contra os nossos inimigos. Então, um sinal tão claro da presença e da providência de Deus durante estes 40 dias em que nós, de uma maneira intensa, nos colocaremos em oração. Pois bem, voltemo-nos então para os textos de hoje. A promessa que Deus faz ao seu povo na primeira leitura é uma promessa grande. Nós vemos aqui no versículo 6, Deus diz: não vos intimideis, nem tenhais medo deles, dos vossos inimigos que são fortes, pois o Senhor teu Deus é Ele mesmo teu guia, e não te deixará, nem te abandonará. Depois, no versículo 8, Deus diz: o Senhor é o teu guia, marchará à tua frente, estará contigo e não te deixará, nem te abandonará. Novamente, Deus diz: não tenha medo, eu estarei contigo, você será o meu povo, eu serei o vosso Deus. Mesmo que os vossos inimigos sejam grandes, eu sou maior. Não tenha medo, não se intimide, seja forte. A promessa de Deus é grandíssima, mas tem algumas condições. Isto é, Deus promete estar conosco, Deus promete nos conceder a sua presença, mas a condição é, e Ele repete por 3 vezes: sede fortes e valentes. Versículo 6. Versículo 7, ser forte e corajoso. Versículo 8, não temas nem te acovardes. Sede fortes e valentes, ser forte e corajoso, não temas nem te acovardes. Isto é, nós entraremos em batalha, nós nos colocaremos numa situação de combate. O Senhor promete a sua providência, que tudo concorrerá para o nosso bem, mas nós precisamos colaborar com a sua graça. Nós precisamos confiar na sua graça, na sua providência, na sua bondade. Não há aqui, meus santos, como não nos recordarmos da palavra de Santo Inácio de Loyola: espere tudo de Deus, peça tudo a Deus, mas haja como se tudo dependesse de você. Faça como se tudo dependesse de você, sabendo que tudo depende de Deus. Então, a nossa confiança não é uma confiança preguiçosa. A nossa confiança em Deus não é uma confiança inativa. A nossa confiança em Deus não é uma confiança em que nós cruzamos os braços e esperamos, parece até uma linguagem piedosa, a graça acontecer. Não, nós confiamos em Deus, mas entramos no campo de batalha. Nós confiamos que Deus vai derrotar os nossos inimigos, mas vai derrotar com os nossos braços, com a nossa luta, com a nossa pequena força. Deus vai derrubar Golias, sim, mas com a funda e a pedra de Davi, aquele menininho. Deus vai derrotar Satanás, sim, mas por meio de São Miguel, um anjinho. Sim,
Vocês sabem que na hierarquia angélica, o arcanjo Miguel é apenas o segundo maior, é cabo. Ele não é general. Na hierarquia angélica nós temos o quê? Os serafins, os querubins, os tronos, as dominações, potestades, virtudes, principados, arcanjos, anjos. Isto é, não é um anjão, é um pequeno anjo, mas porque ele confiou em Deus, porque ele disse: quem como Deus, Deus pôde fazer muito por meio dele. Então, meus santos, mãos à obra. Pode ser, sei lá, e é lícito. Espero que você não fique apenas com esses objetivos imanentes, materiais, mas é lícito que você venha fazer a quaresma de São Miguel, por exemplo, pedindo a Deus a graça de um emprego, se você não o tem. Não há nenhum problema. Só peço que você não fique apenas com esses objetivos materiais que em si não concorrem para a sua salvação eterna. Mas é lícito. Mas ora, você vai fazer a quaresma de São Miguel, pedindo a Deus a graça de um emprego e fica em casa. Não, neguinho. Vai distribuir currículo. Vai visitar as empresas. Vá à procura. Você pede, mas você faz a sua parte. Você pede a Deus que liberte você dos seus vícios, dos seus inimigos, daquilo que você percebe que de alguma maneira concorre para a sua perdição, mas você faz tudo aquilo que está ao seu alcance. Você foge das ocasiões próximas de pecado, porque você está pedindo a Deus que liberte você, mas você também coopera com a graça de Deus para que ela se realize plenamente, porque, meu santo, Deus não ajuda preguiçoso. Deus não quer promover os nossos vícios, e a preguiça é um deles. É um pecado, é um vício capital que gera tantos outros. Então, durante esses 40 dias, nós iremos então entrar neste combate com plena confiança na autoridade, na grandeza e na vitória que virá de Deus, mas que vai querer fazer com que ela aconteça por meio da nossa colaboração. Então, sejamos generosos, cooperemos com a graça de Deus. Quando nós olhamos a liturgia de hoje, nós podemos ter uma impressão de que haja uma incompatibilidade, uma incoerência, um conflito, porque enquanto a primeira leitura chama a coragem, a firmeza, ao combate, confie, sede forte e valente, sede forte e corajoso, não tenha medo, nem seja covarde. O Evangelho diz: seja como criança. E se você não for como criança, você não entrará no reino dos céus. Nossa, parece que não tem muita, porque não é próprio da criança a valentia. Não é próprio. A criança, normalmente, ela tem medo do cachorro, ela tem medo da aranha, ela tem medo até do gatinho. Lembro meu sobrinho, quando foi pela primeira vez tomar banho de mar, ele tinha medo até da onda do mar. E eu, caridosamente, gostava de aproximá-lo. E ele gritava de medo da onda do mar. Ora, a criança tem medo. Mas como é então que na primeira leitura, se alguém chegasse para você e dissesse: fulano, não parece haver uma incompatibilidade? Na primeira leitura, Deus pede coragem, Deus pede valentia, Deus diz não tenha medo, e no Evangelho Deus diz, seja como criança. Não, meu santo, não existe incompatibilidade nenhuma, porque a nossa coragem não é soberba. A nossa coragem é cheia de humildade. A nossa coragem é como a de São Miguel. Ele foi lutar contra Lúcifer, um anjo de uma hierarquia imensa, um anjo de primeira hierarquia, um cabo que vai contra um general. Mas
ele foi robustecido com as graças de Deus. Então, não desanime diante das suas misérias. Não desanime diante da sua pequenez. Não desanime diante da sua fraqueza. Mas, vendo a sua fraqueza, vendo a sua pequenez, seja como uma criança que tudo espera do seu pai. Seja como uma criança que tudo espera e confia do seu pai. Tudo espere e confie de Deus. Santa Teresinha, e termino, Santa Teresinha do Menino Jesus, ela gostava de dizer que a Deus a gente pede tudo, porque Ele é o dono de tudo, Ele é o dono do mundo. Então coloquemo-nos diante de Deus como crianças, com total confiança, com total simplicidade, com total confiança na providência de nosso Senhor, e abra diante dEle o seu coração tão miserável. Abra diante dEle o seu coração com todas as suas necessidades. E não pense, mas será que eu mereço pedir isso de Deus? Será que eu mereço, eu que tantas vezes fiz pouco caso das suas graças? Será que agora é justo que eu novamente peça essas mesmas graças por mim desperdiçadas outrora? Não, meu santo. Assim pensa aquele que tem a ideia de receber de Deus aquilo pelo próprio merecimento. Confie na misericórdia de nosso Senhor e com confiança total e plena, como criança, se coloque diante dele e diga: meu Deus, muda o meu coração. Muda o meu coração, Senhor, para que eu ame a Tua vontade. E quando eu amar a Tua vontade, eu vou querer me converter. Muda meu coração, Senhor, porque eu ainda não quero ser santo. Muda meu coração, Senhor, porque eu ainda não quero a Tua vontade. Eu estou aqui na missa, eu estou aqui começando a quaresma de São Miguel, e eu ainda não quero a Tua vontade 100%. E eu ainda tenho medo da Tua vontade para a minha vida. E eu ainda reluto em me deixar mover totalmente por Ti. Por isso, Senhor, muda meu coração, muda a minha mentalidade, para que eu veja a Tua vontade de uma maneira nova. Para que eu ame a Tua vontade de uma maneira nova. Para que eu tenha necessidade da Tua vontade de uma maneira nova, de modo que me seja fácil seguir-te, porque eu sou tão fraco, Senhor, e fazer as Tuas mínimas vontades é sempre para mim tão difícil, tão dificultoso, tão exigente. Muda, Senhor, muda meu coração, muda minha alma, muda minha história, muda minha mente, para que me seja fácil seguir-te e eu aprenda sempre a fazer a Tua vontade e fazê-la com alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.